Olha só, o nosso primeiro assunto de hoje é o avanço do coronavírus pelo Brasil. O país registrou neste domingo um novo recorde de mortes pela Covid-19, segundo a média móvel dos últimos 7 dias, 1.208 óbitos. 755 notificados nas últimas 24 horas, totalizando 255.018 vidas perdidas desde o início da pandemia. Ainda ontem, pelo menos 781 pessoas aguardavam leitos de UTI em 6 estados e no Distrito Federal. E a ocupação nas unidades intensivas da rede pública superava os 80% em 17 estados e no Distrito Federal. Com este cenário, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, acatou os pedidos dos governos de São Paulo, Bahia e Maranhão e determinou que o Ministério da Saúde volte a custear leitos de UTI para tratamento de pacientes com coronavírus nos 3 estados. De acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o número de leitos habilitados pelo Ministério da Saúde passou de 12.003 em dezembro para 7.117 em janeiro e 3.187 em fevereiro. Vini, conta pra gente como é que o presidente Jair Bolsonaro está reagindo diante desse quadro. Está transferindo a culpa para os governadores, Paulo. Nesse final de semana, o presidente Jair Bolsonaro fez uma série de postagens pelo Twitter. Eu já quero mostrar uma dessas postagens que ele está fazendo, onde ele compartilha ali uma reportagem até de 2015, né, sobre a falta de leitos em UTIs, que na época preocupava ali pacientes em todo o país, e ele faz esse questionamento: o que aconteceu em março de 2015? E aí ele fala: a saúde no Brasil sempre teve os seus problemas, a falta de UTIs era um deles e certamente um dos piores. Hoje, ao fecharem o comércio e novamente te obrigar a ficar em casa, vem o desemprego em massa com consequências desastrosas para o país. Inclusive, o presidente também compartilhou um outro vídeo também pelo Twitter, Paulo, de uma empresária do Distrito Federal também criticando o lockdown, dizendo que o lockdown mata e dizendo que o povo também precisa trabalhar. E ele fez um outro post que eu quero mostrar aí também na tela, com uma tabela de preços, né, de valores que cada estado teria recebido em 2020, dando a entender também que esse dinheiro está sobrando e que os recursos não foram bem utilizados pelos estados da federação. Paulo, e o ministro das Comunicações, Fábio Faria, também ajudou nesse discurso aí de responsabilizar os estados e fez uma ironia até para o governador de São Paulo, João Dória. Olha só o que escreveu o Fábio Faria: desmontam os hospitais de campanha, vão para Miami sem máscara comprar na Gucci, fazem coletiva todos os dias que ninguém suporta mais e quebram a economia sem o menor pudor. Tiveram tempo e dinheiro sobrando do governo federal. O povo não está revoltado à toa. E quando ele fala aí em ir para Miami, né, e fazer essas coletivas, obviamente que a indireta é ao governador de São Paulo, João Dória. Mas o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, Paulo Matias, meio que rebateu, né, essa transferência de responsabilidade que o presidente Jair Bolsonaro tem feito e escreveu o seguinte também pelo Twitter: o presidente da República mistura sem explicar todos os repasses federais, até os obrigatórios pela Constituição Federal, e fala que mandou 40 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul. Se a lógica é essa, fica a dúvida: como o Rio Grande do Sul mandou para Brasília 70 bilhões em impostos federais? Cadê os nossos outros 30 bilhões que enviamos? E aí ele complementa: a resposta a essa última pergunta não é o que se quer, e sim o entendimento de que a linha da má informação e da promoção do conflito entre os governantes em nada combaterá a pandemia e muito menos permitirá um caminho de progresso para o país. Perfeito, Vini. Ô Zé, traz uma informação importante aqui pra gente. Não sei se todos os nossos espectadores e ouvintes viram, mas o presidente Jair Bolsonaro se reuniu ontem à noite, domingo à noite, com os presidentes do Senado e da Câmara Federal. Eu vi lá naquela foto, tinha o Paulo Guedes também. Ó, a foto está sendo exibida agora para quem nos acompanha por imagens. 5 ministros. Nós temos 5 ministros, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente da República. Enfim, reunião encorpada, né, Zé? Do que saiu? O que eles conversaram? Você tem algum bastidor aí para trazer para a gente? Sim. Olha, o presidente chamou os presidentes da Câmara e Senado e os ministros para uma conversa sobre prioridades no Congresso Nacional.
Lá, evidentemente, foi evitado o assunto lá daquela PEC da impunidade. Mas houve conversas sobre vacina. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, fez um relato completo, disse que até o final de abril terá mais 70 milhões de doses, e isso é muito importante. Ele está otimista com a regularização do mercado, a compra de vacinas. Os dois presidentes da Câmara e Senado, quando assumiram, eles foram unânimes ali em dizer que querem vacinas. E o ministro da Saúde disse que haverá vacinas. O presidente pediu a aprovação daquela PEC emergencial que está no Senado, a evidência de que deve aprovar, pode modificar, já saiu lá um ponto importante, que era a retirada de obrigatoriedade de investimentos na área de saúde e educação. Mas as conversas que me trazem ali um ânimo do presidente foi que os ministros falaram ali na possibilidade de fazer um acordo nacional, uma liderança nacional, e o presidente desconversou. Houve críticas a fechamento da economia. Houve críticas ali, dizendo que os governadores não deveriam fechar a economia e tal. E o presidente também não quis falar sobre a possibilidade de fazer um entendimento nacional e evitar o fechamento, e uma campanha muito forte no uso de máscara, no isolamento pessoal de pessoas que tenham comorbidades, e o presidente também não quis embarcar e não quis apoiar essa proposta. Mas o certo, a informação que eu tenho, é de que governadores estão cada vez mais cobrando e querendo a possibilidade de uma unificação de ações contra a Covid-19 e cobrando exatamente do Ministério da Saúde a possibilidade de reforçar, mas o presidente não quer criar esse comando, ou seja, interferir e fechar a economia nos estados. Ele é contra. Joel, tem alguém correto, certo nessa história? Bolsonaro, governadores, quem você destacaria? Olha, primeiro eu destacaria a verdadeira operação de desinformação feita pela comunicação aí do presidente da República. Ele listando ali os valores repassados, ele misturou nessa listagem valores obrigatórios pela Constituição Federal, ou seja, que são passados todos os anos. Não é valor extra para o combate ao Covid, é coisa de sempre. Então ele misturou ali os valores que ele transferiu e ele não diz, olha, os recursos têm sido usados em diversos estados. A gente viu o governador do Rio Grande do Sul falando, os leitos de UTI ali, de fato, aumentaram. O governo aumentou a oferta significativamente de leitos de UTI, assim como de leitos de enfermaria no primeiro momento, que é o caso dos hospitais de campanha, né, que não eram UTI, sim enfermaria. Mas o que a gente está vendo é que não é aí a solução. Você pode aumentar o quanto for, que o número de pessoas que está se infectando só cresce e lota as UTIs. O número de leitos hoje em dia está maior e as UTIs estão lotando pelo Brasil inteiro. E outra, é preciso lembrar, dos pacientes que chegam à UTI e são entubados na UTI, é cerca de 60% que morrem. Ou seja, a gente não quer deixar as pessoas chegarem na UTI. Se chegou na UTI, a chance de morrer é altíssima. A gente tem que impedir isso, a gente tem que trabalhar antes, a gente tem que evitar chegar nessa conflagração absolutamente caótica e emergencial. Ou seja, temos que incentivar as práticas de distanciamento e nos lugares onde a situação está piorando, temos que impor restrições visando o isolamento social. Agora, a gente tem um presidente que é contra até o uso da máscara, daí não dá, que fala contra isso. É simplesmente inadmissível esse tipo de conduta do presidente Bolsonaro, mentindo, enganando a população e tirando o foco do que realmente pode nos ajudar nesse momento. Primeiro, distanciamento e isolamento onde precisa. Segundo, quando começar a melhorar, esforços, aí sim, para tracear, para seguir as infecções, identificar e fazer a busca das infecções para isolar os infectados e aceleração no processo da vacina. Só isso vai nos resolver. Essa briguinha do Bolsonaro aí simplesmente já deu e é uma sabotagem que ele faz contra o país. Adriles, você acha correto culpar somente os governadores? Eu acho correto culpar, nesse momento, todo mundo. Primeiro,
O que não há culpa transferível, é que tudo indica que há novas cepas do vírus, que são mais transmissíveis, mais rápidas, de maior disseminação. E essa parece, ao que tudo indica pela ciência, né, a causa desse recrudescimento dos números de infectados, tanto de mortes. Agora, a questão remete mais uma vez ao passado. Primeiro culpado de tudo, Supremo Tribunal Federal, que transformou na prática, embora na teoria tenha havido aquela coisa de uma parceria efetiva entre prefeitos, governadores e governo federal no combate à pandemia, todo mundo sabe que na prática a responsabilidade direta e objetiva ficou a cargo dos prefeitos e governadores, dadas a percepção das suas circunstâncias regionais, e o governo foi transformado naquilo que é um simples patrocinador logístico, exatamente, das campanhas contra o coronavírus, né? E aí, realmente, o presidente tem a sua razão em imputar responsabilidade em governadores e prefeitos que não quiseram licitação baseado na questão da premissa da calamidade pública, né? Pegaram grana sem prestar maiores esclarecimentos, compraram respiradores e oxigênio em casas de vinho, desviaram recursos, fizeram logísticas completamente atabalhoadas, como os rodízios aqui de São Paulo, que provocaram aglomerações, restringiram o número de transporte público, aumentando mais ainda aglomerações. Ou seja, de uma maneira quase que geral, prefeitos e governadores fizeram um trabalho incompetente, quando não corrupto. Nesse sentido, o presidente tem razão. Mas nesse momento crítico, em que, como o Zé bem salientou, os presidentes do Senado, da Câmara, vão até o presidente e pedem um momento de unidade, de aceno aos governadores, ainda que grande parte desses governadores estejam atacando de maneira inclemente o presidente com a ajuda da mídia, quando ele não tem responsabilidade direta sobre a praxis, ele deveria realmente fazer esse tipo de comunicado em relação, sobretudo, ao isolamento de pessoas com comorbidades, mais idosas, prevenção de aglomeração. Isso não é fazer propaganda de lockdown, de isolamento radical. São medidas mais simples, mais paliativas, que, se não inibem o maior contágio do coronavírus, podem aplacar. Ou seja, essa guerra circunstancial, nesse momento, não leva a nada. E os culpados, nesse momento, são todos. Mas, Adriles, vamos organizar aqui só um minuto. Joel, primeiro o Zé, em seguida eu passo para o Joel. Vai lá, Zé. É só para dizer que é real, o presidente Bolsonaro mandou 60 bilhões de reais para estados e municípios de uma maneira técnica, não escolheu aliados. Sim. Alguns estados receberam mais dinheiro, era uma recomposição de perdas de arrecadação. Alguns estados receberam mais dinheiro do que se não houvesse a Covid, para se ter uma ideia. Isso é dado, isso é inegável. Perfeito. Joel. Vamos lá, Adriles, você está esperando algo do Bolsonaro que ele tem não só não feito, mas ele tem sido contra tudo que você está falando diariamente. Você falou de medidas racionais. Ele fez uma fala contra as máscaras, Adriles, citando, não sei se você lembra, citando uma enquete online. Sim. Esse é o nível da argumentação que ele está levando aí contra a máscara, que dirá contra qualquer medida aí um pouquinho mais necessária e dura em diversos momentos. Agora é bom pontuar também, hein? O Bolsonaro não foi impedido de agir na pandemia. O Supremo impediu apenas uma coisa. O governo federal não pode negar aos estados e municípios o direito de fazer as suas restrições de mobilidade, se assim quiserem. Que era o que o governo federal queria. O governo federal queria proibir estados e municípios de fazer qualquer medida de restrição. O Supremo foi taxativo em dizer, não, o Brasil é um país federativo. Ali existe uma autonomia de estados e municípios para fazerem as suas políticas, dadas as circunstâncias de cada um. Foi só isso. O resto foi discurso do Bolsonaro. Joel, na prática, você falou a mesma coisa que eu falei. Ou seja, o Supremo, na teoria, conciliou uma orquestração em conjunto com presidentes, governadores e prefeitos. Mas, na prática, o presidente tentou fazer algum tipo de medida paliativa de restrição ou, objetivamente, de combate ao coronavírus, mas todas foram derrubadas em favor da prioridade dos prefeitos e governadores. O que acontece quando você não tem uma unificação de um planejamento estratégico no combate ao coronavírus é que a prioridade de prefeitos e governadores,
que são incongruentemente competentes ou mais incompetentes, cria exatamente um caos. Você cria gente exatamente comprando respirador em casa de vinho, você cria gente fazendo rodízio completamente absurdo, você cria gente fazendo corrupção com dinheiro público destinado à saúde. Ou seja, nesse sentido, o presidente não teve culpa. E nesse sentido, na prática, o STF, sim, ceifou os poderes do presidente e distribuiu a responsabilidade a prefeitos e governadores. Foi isso que aconteceu. Joel, muito curto, por favor. Vamos lá. Adriles, que medida o presidente tentou implementar que não foi deixado? Nenhuma, não existia plano nenhum. Inclusive, o STF... Abertura de academias, de barbearias... Peraí. A única medida... Perfeito. A única medida do governo era a abertura geral, era não fazer nada. A grande medida do governo era não fazer rigorosamente nada. Perfeito, daí eu concordo com você. Isso o Supremo não deixou. Agora, o ponto é o seguinte... Sim, se houve má versação de recursos em diversas localidades, tem que ser visto, tem que ser investigado. Assim como no governo federal, com o covidão da cloroquina ali, que pagou, parece, 6 vezes mais para produzir. Precisa ser investigado, sim. Isso não isenta o governo federal de responsabilidade e não isenta ele pela sua negligência total que ele demonstrou ali. Para fechar, essas pequenas aberturas que o presidente tentou fazer, a gente tem que contextualizar. Foi numa época que os isolamentos estavam sendo feitos durante meses, não estavam dando resultado nenhum, os rodízios estavam dando resultado nenhum, ele tentou fazer um teste. Aí bate lá no Supremo, o Supremo joga a responsabilidade para prefeitos e governadores. Sinto muito, Joel. A responsabilidade objetiva e efetiva do combate ao coronavírus foi de prefeitos e governadores. Ô Zé, deixa eu me despedir já de você nesta segunda-feira, agradecer mais uma vez pela sua participação. Você quer falar mais alguma coisa, Zé? Não, é isso mesmo. E lembrar um dado aí que o Joel trouxe, me assustou o dado de que 60% das pessoas que vão para o UTI morrem. Isso deve ter alguma coisa errada na tática de atendimento, sei lá, eu achei um número muito alto, um dado real. É isso aí. Muito obrigado. Valeu, Zé. Um abração para você. Bom dia.